Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Renato Evangelista aqui com os senhores, trazendo mais um tutorial para o nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que a gente é muito importante, porque sempre a gente está postando aqui um tutorial, os irmãos vão estar recebendo em primeira mão. E deixa o like para a gente crescer também, que isso é muito importante. Amém? Bom, nesse terceiro semestre a gente está abordando, o princípio divino em tempos de crise, que é a lição que a gente está estudando atualmente. Hoje nós vamos falar da lição de número 4. Gente, essa lição, ela tem o seu complemento da lição de número 5. Só que essa lição, ela é uma lição extensiva. A gente vai trabalhar aqui 4 tópicos, certo? Eu vou tentar acelerar algumas coisas aqui para os irmãos, porque se faz necessário muita leitura, até para os irmãos que estão do outro lado entender. Amém? Aqui a gente vai falar sobre a temática a construção do templo enfrentou oposição. Na lição de número 5 a gente vai estudar a continuação dessa lição aqui, porque ela vai até a metade e a outra metade a gente complementa na lição de número 5. Amém? Vamos entender essa lição, vamos começar primeiro com textuários, eu vou deixar rolando aqui na lateral, porque a gente vai fazer muita leitura. E tem alguns irmãos que estão com dificuldade de encontrar a lição, uma vez que a gente enfrentou esse período de pandemia e agora que as coisas estão se abrindo e mesmo assim tem muitos irmãos que não possuem a lição. Como a gente está um pouco atrasado em relação à lição, eu vou deixar aqui na lateral com os irmãos passando, que eu acho que dessa forma vai facilitar a vida dos irmãos. Amém? Vamos lá, o texto áureo ele se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 6. Gente, lembrando que essa lição do trimestre, que é o princípio divino, os princípios divinos em tempos de crise, ela é baseada em 2 livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então se faz necessário para os irmãos a leitura desses 2 livros, os irmãos vão entender melhor. Amém? Esses livros são livros-chave para você entender muitas passagens de crônicas, o profeta Zacarias, que também era dessa época, o profeta Ageu, que também era dessa época, entre outros profetas menores ali, que também eram dessa época. Então, se faz necessário, os irmãos vão entender muita coisa, a formação de Samaria, os irmãos querem entender como é que Samaria se formou, é através do livro de Êxodo, do livro de Neemias e principalmente dessa lição que os irmãos vão entender. A lição de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre Samaria também, sua construção, como surgiu. É muito importante, por isso que eu coloquei aqui a leitura para os irmãos entenderem melhor. Amém, irmãos? Tranquilos? Bom, vamos lá. O texto áureo da lição se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, ok? Neemias 4, verso 6. A verdade prática da lição diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. É muito importante essa leitura, porque ela vai trazer uma carta enviada ao rei da Síria contra essa construção. Aí, através dessa leitura bíblica em classe, que a gente vai entender o contexto da lição. Amém? Vamos lá, o verso 7, Esdras capítulo 4, e tem vários versículos extensivos que vai até o 24. Vamos começar com 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitradate tem uns nomes difíceis aqui, ok, irmãos? E Tabiel. 3. E outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaco. O verso 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia. Aí vem os nomes bem complicados, ó. O Dinaitas, os Dinaitas, e os Afarsaquitas, o Tarpelitas, Afarcitas, Aquervitas, Babilônicos, Sussanquitas, Ideavitas, Elamitas. Verso 11. Este, pois,
É o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, verso 12, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Observe que eles estão escrevendo, detalhando o rei, o que está acontecendo lá em Israel. Tranquilo? Lá em Jerusalém. Verso 13. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim se danificará a fazenda dos reis. Olha, irmãos, o verso 12 ele escreve uma carta dizendo que está reedificando aquela malvada e rebelde cidade. E no 13, ele está tocando no ponto, que é o ponto-chave de qualquer governante. O que todo governante quer? Impostos, certo? Ele está dizendo, olha, rei, é o seguinte, os judeus subiram de ti e estão reedificando muro e templo. Se eles reedificarem e continuaram, eles não vão te pagar impostos, não vão te pagar tributos, não vão te pagar nenhum tipo de fazenda. Ok? E aquela malvada aí lá, como é que eu posso dizer? Já deram alguns adjetivos aos judeus ali que subiram do próprio rei. Aí o verso 15 diz assim: para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, olha ele pedindo para o rei Artaxerxes, vasculha no livro das crônicas do teu pai, para tu ver que tipo de povo é esse daí. E então acharás no livro das crônicas, saberá que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e província, e que nela houve rebelião em tempos antigos para que foi aquela cidade destruída. O verso 16, nós, pois, fazemos notória ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Verso 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Verso 22. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque conhecereis o dano para prejuízo dos reis. O verso 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Insissai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Foram 15 anos ali de interrupção. A gente vai tratar isso ao longo da lição. O objetivo geral dessa lição diz mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Vamos começar aqui com os irmãos, a parte da introdução. Eu gostaria de ler muito o ponto central dessa lição e fazer aqui com os irmãos uma reflexão sobre esse ponto central. Devemos manter a nossa confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Irmãos, Abacuque, ele escreve na sua carta e ele diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia, ainda que nos currais não haja gado, o próprio profeta diz que todavia ele ainda assim se alegraria no Senhor. Irmãos, os nossos olhos, como diz o profeta, o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma indagação. Aí depois ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, que a nossa confiança esteja não no braço do homem,
não na força do homem, não na confiança em nós em si, mas que a nossa inteira confiança, o nosso ponto central de inspiração esteja 100% em Deus e que o Espírito Santo nos ilumine para que esta lição seja absorvida para a nossa mente e que a cada dia nós possamos confiar mais no Senhor, irmãos. Devemos depositar a nossa confiança em Deus. A própria Bíblia diz, o próprio Paulo, ele certifica da sua força, ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. É Deus quem te fortalece, é Deus que nos fortalece, então você tudo pode. Tudo, irmãos, é tudo. Então acredite, se a sua fé, a sua confiança está depositada em Deus, é o suficiente para você vencer todas as barreiras e adversidades do maligno, amém? Vamos para a introdução. A introdução diz, olha só, o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido a cada dia conforme os ritos. As leis de Moisés, está lá em Esdras 3, do 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus, irmãos, que haviam retornado lá do cativeiro, seguiam o que estava prescrito na lei de Moisés, eles observavam tudo, estavam com toda observância. E quando eles esperavam esse movimento inicial da reedificação dos muros, foi uma confirmação do próprio Deus, quando Deus despertou o espírito de Sírio. E eles partem ali da Babilônia, da Síria, de volta para Jerusalém para a reedificação. Vamos para o tópico 1. Diz assim, os alicerces do templo são lançados. Vamos para uma pequena leitura. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, todos apresentavam muita animação para o trabalho. Irmãos, preste atenção. Zorobabel, através do rei Ciro, ele foi denominado para ser o governador de Israel. Ele parte com os judeus de volta, né, para Jerusalém, para a reedificação do templo, posteriormente também do muro. Quando o primeiro alicerce é lançado, que está aqui no subtópico 1, ó, o lançamento do alicerce foi celebrado com solenidade, os judeus comemoraram. A Bíblia diz que com som de trombeta, os levitas, os filhos de Asaf, com saltério, para louvar o Senhor, conforme toda instituição feita por Davi, o rei de Israel. Isso está em Esdras capítulo 13, verso 10, está aqui na lição. Todos os que assistiram o lançamento do templo, os alicerces, expressaram o seu sentimento com tão grande júbilo, que a Bíblia diz que a sua voz era ouvida de muito longe. Por quê, Renato? Porque essa reedificação do templo, ela se fazia necessária porque era a única forma que naquela época o judeu tinha de se chegar a Deus. Não tem essa liberdade que Jesus nos deu hoje, quando o véu foi rasgado do alto a baixo, quando Jesus bradou na cruz. Hoje, nós temos liberdade para chegar no Santo do Santo, porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, até os dias atuais, ele continua nos purificando de todo pecado. Então hoje nós chegamos limpo, né, através do sangue de Jesus, no Santo do Santo, para falar com o próprio Deus. E aqui na terra, irmãos, conforme Jesus disse para os discípulos ficarem no alto de Jerusalém até seja revestido do poder, na descida do Espírito Santo, nós cristãos passamos a ser revestidos dessa graça maravilhosa chamada Espírito Santo. Todos os dias nós devemos carregar nossa cruz, sim, mas todos os dias nós devemos ser grato a Deus por tão grande e maravilhosa salvação. Amém, irmãos? É essa confiança que nós queremos ter em Deus, devemos ter em Deus. A confiança e a certeza de que todos os dias nós teremos a plena convicção que o Espírito Santo está lado a lado para nos ajudar em tudo. Amém? O ponto 2 desse primeiro subtópico diz assim, ó, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento lá de Sírio. Então desperta Sírio, começa a edificação, Esdras capítulo 1, o verso do 1 a 1. Convém lembrar que esse despertamento, gente, ele faz até um contexto aqui do Pentecoste do Brasil, que chegou em 1911.
e chegou através do Neuberg Unaving, depois que eles vieram de um avivamento, estava acontecendo nos Estados Unidos, ali na Rua Azusa. Eles vêm para cá, traz esse movimento pentecostal, porque aqui já existiam outras igrejas. Mas as igrejas que existiam aqui eram igrejas chamadas de cunho tradicional. Eles não aceitavam esse movimento que houve lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, em que os discípulos falavam em outras línguas, e os povos daquela região acharam que eles estavam bêbados. Eles estão loucos, eles estão bêbados. Então, gente, como é que você olha para uma pessoa e diz que uma pessoa está bêbada? Quais os movimentos que essa pessoa tá para você dizer que essa pessoa tá bêbada? Como é que você vai dar um título de louco para alguém que você está vislumbrando, ali, visualizando, se você não está enxergando um movimento diferente? Então, na descida do Espírito Santo, houve sim um movimento diferente. A Bíblia diz que eles falavam em línguas repartidas como que de fogo. E cada um falava na língua na qual o Espírito Santo lhe concediam. E estava gente ali da Capadócia, da Pânfila, da Frígia. Eles escutaram os discípulos falar no seu próprio idioma. E eles diziam, como, pois, podem esses homens, sendo pescadores, homens simples, falar no nosso próprio idioma? Aí Pedro se levanta, prega, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor ali, cheio do Espírito Santo. Essa é uma história que eu quero lembrar para os irmãos, fazendo esse contexto com aqui no Brasil. Quando eles chegaram com esse movimento, a doutrina, né, essa renovação espiritual, ela veio lá em 1911. E nós não podemos deixar esse fogo se apagar. A gente não pode deixar esse fogo se apagar. Então vamos lá. Aí a lição ela traz algumas contemplações das funções do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está aqui para nos lembrar, irmãos, para nos salientar, para nos lembrarmos, para edificar a igreja. Essa é uma das funções do Espírito Santo. No B, ele fala que o Espírito Santo está aqui para gerar em nós sentimentos verdadeiros, né? Sentimentos de morada de Deus, sentimentos verdadeiros. No C, ele faz que é o Espírito Santo que está aqui para nos instruir, para nos adestrar. É o Espírito Santo que está aqui para nos conduzir. Então hoje nós dependemos do Espírito Santo. Se não fosse assim, irmãos, o próprio Jesus tinha dito depois da ressurreição, depois que ele chegou na casa de Pedro, que ele diz para Tomé, olha aqui, toca aqui, ó. Eu ressuscitei, olha aqui as chagas do prego na cruz. Por que Jesus não mandou eles pregar a parte dele? Porque eles não estavam prontos. Não tinham o Espírito Santo para fazer tudo isso que eu acabei de dizer aqui para os irmãos. Então se fazia necessário a subida para o templo, para que eles pudessem ser revestidos do poder do Espírito Santo, para que eles pudessem pregar com autoridade e com muito poder. Amém, irmãos? Então é o Espírito Santo que está aqui nos preparando para o encontro da noiva com Cristo. Irmãos, entre esses pontos que a gente está vendo aqui da edificação do templo, quando Zorobabel ele desce, tinha muita coisa para organizar. Ele tinha que comprar madeira, a madeira vinha do Líbano, que era a mesma madeira que Salomão comprou para a edificação do templo. Então tinha que cortar madeira, tinha que cortar pedra, tinha que comprar material, esse material tinha que vir. Tem uma série de coisas que tinha que ser feito. A organização dos pedreiros, a organização do engenheiro da época, toda a organização para a construção do templo. Amém? A síntese dessa lição diz, os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Vamos para o ponto 3. Diz assim: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Irmão, vamos entender um pouquinho quem são os samaritanos? A gente escuta muito na Bíblia. Lá em João capítulo 4, a gente vê Jesus no poço, né, com a mulher samaritana. A gente escuta tanto o bom samaritano, Jesus é o bom samaritano. Então a gente escuta tanto sobre os samaritanos, a gente vai entender um pouquinho o que são os samaritanos, amém? O ponto 2 diz assim: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Vamos para a parte 1. Entre os moradores da terra estavam ali os samaritanos. Vamos entender. Quando Nabucodonosor, tá, irmãos, levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, ali, umas 10 tribos foram cativas para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Renato, por que samaritanos? A gente vai entender daqui a pouco. Esse era um descendente de uma mistura de gente que esse rei da Síria, Nabucodonosor,
tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do Reino do Norte em cativeiro para a Assíria. Lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, os irmãos vão fazer essa leitura. Eles eram pagãos que havia sido ensinado acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também eles temiam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Os irmãos podem fazer essa leitura em 2 Reis, capítulo 17, o verso que vai do 23 até o 33. Isso aí os irmãos vão entender melhor. É quando o rei pega as 10 tribos de Israel do norte, leva cativo para a Babilônia, ele deixou ali alguns povos, ok? E houve também uma mistura com aquele pessoal que conseguiu escapar e ficou por ali. O ponto 2 diz assim, do subtópico 2, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Em Esdras capítulo 4, o verso que vai do 4 ao 5, diz assim, a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. Em Esdras 4, que vai do 12 ao 13, o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esdras capítulo 4, versículo de número 21. Tem um subtópico aqui, eu vou ler com os irmãos, mas eu vou fazer um aparato sobre isso daqui. Irmãos, esse ponto a gente acabou de ler na leitura bíblica em classe, ok? Eu vou detalhar algumas coisas aqui para os irmãos sobre isso daqui, mas a gente fez essa leitura aqui. Lembra desse monte de povos com nomes aqui complicados que eu acabei de ler para vocês no verso 9? Lembra, eles escrevem a carta, o verso 7 fala sobre Bislão, Mitredate e Tabel. Eles fazem e outros na companhia Ataxé, de sua companhia Ataxés, rei da Pérsia, eles escrevem a carta e junto com vários outros povos ali, assinando embaixo, dizendo, ó, é desse jeito aí. Se não parar a obra, a gente também não paga imposto. Esse povo vai se rebeliar, não vai pagar, a gente também não paga também não. Ele escreve essa carta, o rei não sabia de nada. Ao ler isso, o que ele faz? Opa, imposto tá tocando aqui no meu ponto fraco, né? Todo governo do mundo necessita de impostos. Então o que acontece? O rei na hora manda para a obra. Porém, o autor, ele traz um texto interessante, diz assim, ó, o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra, lá em Esdras capítulo 4, versículo 21. A síntese do tópico 2 é assim, os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à reconstrução do muro. Irmãos, o que se passava na cabeça dos samaritanos aqui? E outros povos também, aquele monte de povo descrito aqui também, ó. No texto bíblico em classe, leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 4, verso 9. Eles temiam que o judeu se fortalecesse ao ponto que por diversas vezes eles guerrearam, né, tiveram vários problemas com os judeus, então eles temiam que os judeus eles se erguessem, eles se reedificassem e com isso poderia trazer para eles um certo temor, né, um certo conflito. E como, né, a Bíblia não descreve, havia um consenso entre esses vários povos, eles estavam ali em harmonia, eles temiam esses judeus que estavam vindo, descendo lá da Babilônia, da Síria. Então, com isso, eles tentam parar a obra. Então, eles tentaram de várias formas. Eles tentaram dar uma de que ajudar. Zorobabel, ele descarta essa ajuda deles. A gente vai ver isso aqui no tópico 3. E também, irmãos, eles tentam parar a obra de todo jeito. E uma das formas de ele parar a obra, ele subordinou. A Bíblia descreve que eles pagaram pessoas para atrapalhar. Então, quem são essas pessoas que eles pagaram? A Bíblia não dá tantos detalhes, mas com certeza era a madeira que vinha do Líbano, essa madeira ela encontrava dificuldade, ela não vinha, era um falso testemunho que ele pagava alguém para dizer um falso testemunho, era a mercadoria que era sucateada no meio do caminho de uma cidade até chegar lá.
Então, por diversas formas, eles tentaram, eram pessoas que chegavam no ouvido do trabalhador, não trabalha, isso está errado, vai edificar primeiro a tua casa. Então, eles pagaram, próprios judeus, o próprio povo judeu, eles pagaram para tentar parar o próprio povo judeu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente tem que ter muito cuidado como é que eu posso dizer, com todo mundo que está na igreja. Irmãos, nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, a Bíblia diz que entra no reino dos céus. Nós devemos escutar a nossa instrução do nosso pastor. Amém? Se quando vem algum irmão diferente, dá uma instrução diferente, é muito importante a gente consultar o nosso líder maior. Porque se Deus constituiu o anjo da igreja, irmãos, para isso, se a gente está ali sobre como é que eu posso dizer, a subserviência do anjo da igreja constituído por Deus, é do anjo da igreja que nós devemos acatar todas as instruções e não de doutrinas de fora. Então é muito importante os irmãos se atentarem para esses pontos que eu tô falando aqui. Se você congrega na sua igreja, se você tem um pastor, se você confia no seu pastor, então, irmão, se você escutar palavras que vêm da esquerda e vêm da direita e que for contra você sabe, como é que eu posso dizer, costumes que o seu próprio pastor passa, consulte o seu líder. Amém? Consulte o seu pastor, consulte o seu líder. Não escute um mexerico só. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de mexerico, porque isso às vezes atrapalha muito demais a obra da casa do Senhor. Amém? Então vamos fazer uma outra leitura, a gente vai entender, eu vou estender mais um pouco aqui com os irmãos sobre essa questão, mas vamos para o tópico 3, assim. Como se aplica a falta de resistência dos judeus? Ponto 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia, consultar, né, irmãos? Para assegurar a construção. Irmãos, quando os samaritanos e com todos esses povos, e olha só, quem escreveu a carta, eu acredito aqueles nomes ali, eu não fiz uma pesquisa tão aprofundada, mas se os samaritanos, eles contrataram pessoas para atrapalhar, eles contrataram judeus. Então, os próprios judeus foram que deu o ultimato, fizeram uma carta. Tem um subsídio bíblico teológico aqui muito bom, que eu estava fazendo uma leitura extensiva, e eu queria ler algumas partes aqui para os irmãos. Deixa eu ver qual é o texto que ele traz. Vamos ler daqui, ó. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída, o templo restaurado, os samaritanos e outros povos da redondeza perturbaram-se. Eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, representaria uma ameaça à sua segurança, ao seu poder. Traiçoeiramente pediram a Zorobabel e a Josué, que era o sacerdote da época, que eles ajudassem na reconstrução do templo, né? Lógico que eles se alegando que adoravam o mesmo Deus que os judeus, Deus verdadeiro, porém nem Zorobabel e nem que é o Josué, eles aceitaram. Então, quando foram rejeitados, como naturalmente devem ter suposto que seriam eles imediatamente, eles começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Olha só, irmãos, alugaram, olha que palavra, eles alugaram contra eles conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Esses alugaram contra eles conselheiros, irmãos. Como não está todo detalhado, nós acreditamos que eles contrataram alguns judeus do próprio seio, do meio dos judeus, para que atrapalhem, desse conselho errado. E entre eles, esses próprios conselheiros também aparentemente deram impressão enganosa aos judeus, ao rei da Pérsia. Em todo caso, os trabalhos da reconstrução foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dario. Lembra de Dario, o rei Dario, Daniel na cova dos leões, o rei Dario ali? Muitos estudiosos pensam que a interrupção dos trabalhos da reconstrução do templo é um simples exemplo de falta de fé por parte daqueles que estavam encarregados da obra. Eu vou parar só por aqui, só pra gente entender. Olha que subsídio teológico maravilhoso, né, que o autor traz.
Olha como eles agiram de forma ardilosa, ao ponto de contratar pessoas de dentro do próprio movimento das pessoas que voltaram ali de Jerusalém para poder atrapalhar a obra. Irmãos, isso também acontece dentro da igreja. Às vezes Satanás, ele contrata, ele levanta pessoas para atrapalhar uma obra, a vida dos irmãos. Por isso que o próprio Jesus diz, não deis lugar ao diabo. Porque às vezes tem irmãos que dá lugar a essa realidade. Por isso que a gente tem que tapar todas as brechas. A gente tem que fazer como Neemias, tapar todas as brechas do muro, não deixar brecha nenhuma para que nenhum inimigo entre. Porque se você deixar, irmãos, se você deixar uma brecha, o inimigo vai entrar. E a Bíblia diz que quando ele entra e faz morada. Então a gente tem que tapar com uma graça e a unção de Deus. Porque o nosso Jesus, ele não passa em brecha. Ele chega em Apocalipse e diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, olha o condicionamento, se você ouvir, e se você deixar, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. O nosso Cristo, ele é educado. Mas o inimigo, irmão, ele procura brechas. Ele lança seta. Ele usa de todas as ferramentas para atrapalhar. Então que possamos vigiar e orar. Para que a gente não entreis em tentação. Amém? Vamos para a leitura. O tópico 1 diz assim, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção, mas eles não foram. Em teoria ali, eles se acovardaram. Eles acharam, Deus não está comigo. Mas como não estava, irmão, Deus levanta Sírio e faz com que eles voltem para Jerusalém para a reconstrução do templo. E detalhe, o primeiro dinheiro, né, o primeiro orçamento para começar a reconstrução foi dado pelo próprio Sírio. O próprio rei da Pérsia, ele destina do próprio bolso, vou assim falar uma linguagem para a gente entender, para a reconstrução do templo. Como é que Deus não estava nesse negócio? O tópico 2 assim, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Irmãos, em toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Aí traz vários trechos, a lição nos dias do rei Ezequias. Judá estava cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia sido feito ao reino de Israel das 10 tribos, levá-lo em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. E o anjo desceu e feriu todo o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Um anjo só matou isso aí, gente. Vocês vão ver lá em 2 Reis 19, 3 e 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21 e 22. Olha só outro exemplo. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir o socorro ao Senhor. O texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 24. Deus guerreou por eles, sem terem que lutar. Os inimigos foram desbaratados, eles não levantaram uma palha, Deus pelejou por ele. E muitos outros exemplos do passado em que Deus lutou. Era essa que deveria ter sido a postura do povo, mas eles não confiaram. Lembra do ponto central da lição? Devemos manter a confiança em Deus, mesmo com as circunstâncias. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Aí vamos para um outro ponto aqui para a gente entender. Ponto 3, o motivo, a falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Irmãos, aqui fala de Zorobabel e de Josué, que é o Jesua, né? Depende muito da tradução, da nomenclatura do nome dele. O A diz assim, Zorobabel, chefe político do povo do judeu, constituído ali por Sírio, né? Até então tinha confiado na sua própria força. O profeta Zacarias fala isso no capítulo 4, versículo 6. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Aí o B diz assim, Josué, o sumo sacerdote, líder religioso, estava com suas vestes manchadas. Zacarias capítulo 3 e 3. Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual.
Diante do problema causado pelo inimigo, ele não tinha fé para buscar uma ajuda de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3:9. Quando Josué renova suas roupas e quando Zorobabel começa a convocar o povo para orar ao Senhor, aí, meu amigo, a coisa muda. Amém? A síntese do tópico 4 diz assim: os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a construção do templo. O subtópico 4 diz assim: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O tópico 1, quando cessou a obra, caiu uma tristeza mas tão profunda sobre os judeus, gente, que alguns judeus, eles como é que eu posso dizer? Eles se entristeceram tanto de espírito, né? Que ao ponto de o povo ter ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus ajudando e agora estava onde estava esse Deus. Os judeus se desanimaram tanto, irmão, tanto, que alguns provavelmente, eu acho que foram construir as suas casas, né? Outros pararam e foram 15 anos parados. Aí, lógico, que quando veio a ordem da parada do templo, aí o subtópico 2, a alegria dos samaritanos, aí os samaritanos regozijavam, né, ficaram felizes e alegres. Só que, porém, irmãos, a alegria do inimigo, quando a gente confia em Deus, ela é instantânea, ela é rápida, porque o nosso Deus, ele é rápido em agir. Ninguém mais do que Deus queria que o templo fosse edificado, porque havia uma profecia que o templo seria edificado. E o nosso Deus, ele, irmãos, ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então era fato que ia voltar a reconstrução. Os inimigos dos judeus regozijaram-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia competência da ação, porém o gozo do ímpio é de pouca duração. Aí tem alguns pontos aqui. Ponto A, o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou com tragédia. Ponto B, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração com a ressurreição de Jesus, de nosso Senhor, na cruz do Calvário. Seus problemas se agravaram porque a igreja nunca parou. Aí o ponto 3, o desânimo dos judeus. Irmãos, o desânimo é uma arma maligna. O desânimo é a arma mais poderosa que Satanás tem usado nos últimos dias para entristecer, desanimar o cristão de ir para a casa do Senhor congregar. Irmãos, isso é uma arma que Satanás tem usado para derrubar os crentes, é um desânimo. Muito cuidado, tapa essa brecha. Confia em Deus. Olha o ponto central da lição, confia em Deus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes depois desse decreto. Mas passado algum tempo, eles se acomodaram. Isso é o pior inimigo de todo mundo. Chama-se acomodação. Você não pode se acomodar. O desânimo, irmãos, ele traz acomodação. A acomodação traz consigo uma série de problemas. Por isso que a gente tem muitos cristãos, às vezes, com problema até psicológico. Porque está acomodado, deixou que o desânimo tomasse conta do seu coração. Não permita isso, permita que o Espírito Santo traga a alegria dele para dentro do seu coração. Permita que o Espírito Santo traga esse renovo de volta para os irmãos. Amém, irmãos? E essa é uma arma que Satanás tem usado de forma eficaz contra os crentes. A gente tem que lutar contra isso em nome de Jesus. Alguns conformaram-se e pensaram que talvez ainda não era mais a vontade de Deus de construir, e outros aproveitaram a interrupção da obra para construir suas casas. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. E o C, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. O subtópico 4 diz: a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Irmãos, mais uma vez, fazendo um resumo, não podemos deixar que o desânimo tome conta do nosso coração. Esse é um recado que eu tenho para os irmãos,
essa lição ela continua no tópico, na lição de número 5, ó, Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Então essa lição ela encerra por aqui. O ponto de reflexão é que a nossa confiança esteja inteiramente no nosso Deus. Não podemos deixar que a circunstância, que o desânimo faça com que todos os dias a gente se entre em procrastinação, né? Que a gente se acomode, que a gente deixe de confiar em Deus e acreditar. Como diz aquele hino, volte a sonhar, é possível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Se você crê em tentar no seu coração, se você acreditar que é possível, porque Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, se é todas, é todas. Se você está desejando de Deus, meu Deus, eu estou sonhando aqui que eu vou ter uma casa linda, maravilhosa, eu vou dar um conforto bom para os meus filhos, eu vou ter uma vida boa, uma vida confortável, irmãos. Nós viemos para esse mundo para ter o melhor dessa terra, mas você precisa confiar, você precisa acreditar que o seu Deus é o dono de tudo. E se o seu Deus é o dono de tudo, você é herdeiro dele e co-herdeiro de Cristo. Então tome posse, querido, confie, volte a sonhar, bote sua confiança nos pés do altar de Deus, passe a confiar em Deus, acredite, sonhe, vale a pena sonhar, porque esse Deus é um Deus que realiza sonhos. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida dos irmãos. As Assembleias de Deus Alcançando Nações agradece a cada um dos irmãos pela confiança e a credibilidade de os irmãos estarem aqui. Muito obrigado, que o Senhor Jesus cubra todos nós de bênção. Gratidão por você estar aqui no nosso canal e até o próximo tutorial. Obrigado, valeu!